O carro subia pela estrada de terra, trepidando a cada buraco e pedra. A floresta se espremia dos dois lados, árvores altas e grossas, oferecendo um abrigo aos pássaros e a um silêncio que quase doía nos ouvidos. Com cada quilômetro percorrido, a ansiedade que pulsava dentro dela parecia se intensificar, misturando-se à expectativa de um novo começo. A única luz que iluminava o caminho era a do pôr do sol, lançando feixes dourados que se infiltravam pelas copas das árvores. Tudo se dividia entre o que deixara para trás e o que aguardava à frente. Ela olhou pela janela, seus olhos se perdendo entre os troncos robustos e os galhos entrelaçados. A floresta, com seu ar fresco e cheiro de terra molhada, parecia prometer paz, mas havia algo de inquietante no ambiente. Assim que avistou a casa à distância, um soco no estômago a fez perceber a dureza da realidade. O que deveria ser o seu refúgio parecia mais uma prisão abandonada. A edificação era decrépita, as paredes cobertas de musgo e a entrada com um degrau quebrado que exibia suas garras para o céu, como se implorasse por ajuda. Ao parar o carro, um silêncio opressivo se instalou. Não havia o canto dos pássaros, nem o sussurro do vento. A única companhia era a respiração ofegante de seus filhos no banco de trás, pequenos e curiosos, mas sem compreender completamente o que estava acontecendo. Com um gesto hesitante, ela desligou o motor. A ausência de vida ao redor a envolvia como um manto pesado. O coração batia forte, como se quisesse escapar de dentro de seu peito. Ela respirou fundo, buscando coragem para sair do carro. As mãos suavam enquanto arrumava o cabelo em um coque despretensioso. A voz em sua cabeça ecoava, cheia de dúvidas. Você realmente fez a escolha certa? O eco das suas preocupações se misturava à imagem da casa à sua frente. A ideia de um novo lar fora o último fio de esperança, e agora sentia que o deixara escorregar entre os dedos. Com um esforço, ela abriu a porta do carro. Um rangido baixo ricocheteou pelo ar silencioso. Logo, os filhos se aventuraram para fora, um movimento que parecia ir contra o peso do lugar. O cheiro da terra úmida e do mato picava no nariz, e o céu começava a se tingir de um azul profundo, quase ameaçador. Enquanto caminhavam para a porta, as paredes da casa pareciam observá-los, como se tivessem guardado segredos por muito tempo. Seus passos ecoavam na escadaria de madeira, cada passo mais pesado que o anterior, conjurando pensamentos sobre o que havia adentrado. "Vamos, mamãe!" exclamou um dos meninos, a voz dele pura e inocente, uma onda de despreocupação que interrompeu o fluxo das lembranças tristes. Ela sorriu, tentando se agarrar a essa pequena chama de esperança. Contudo, o frio na barriga a fez hesitar. A porta rangeu ao ser empurrada, como se fosse um aviso. Diante dela, a luz mal iluminava o interior, um espaço escuro e abafado que parecia clamar por vida. Uma brisa fria soprou livre entre as árvores e a sensação de abandono se intensificou. Ocultada em seu coração, uma preocupação se tornava mais forte. Aquela casa, o novo lar que tantas vezes sonhara, realmente seria um lugar seguro? As paredes poderiam proteger ou apenas esconder o que estava por vir. Antes que pudesse pensar mais, a sensação de amor pelos filhos superou o medo. Ela entraria na casa não apenas como a mãe, mas como uma mulher determinada a reescrever a própria história. E assim, apesar do frio que dominava o ar, ela respirou fundo e atravessou o umbral, disposta a enfrentar o que quer que estivesse por trás dessas paredes. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Ao pisar no chão de madeira da casa, um eco de resignação ressoou em suas memórias. O ar carregava um gosto de poeira e um cheiro de mofo que invadia suas narinas, como se o tempo tivesse se detido ali. As caixas estavam empilhadas em um canto, seus conteúdos desconhecidos, aguardando um propósito que o futuro poderia trazer. A luz filtrava-se de forma fraca pelas janelas quebradas, criando sombras que dançavam nas paredes. Ela se virou para os filhos, pequenos e adoráveis, observando tudo com expressão de curiosidade e, ao mesmo tempo, um leve medo. Era um reflexo de sua própria luta,
Eles estavam ali, juntos, mas a incerteza pairava como uma nuvem escura. "Vamos arrumar a casa, tá bom?" sugeriu, tentando infundir energia na sua voz. As crianças assentiram, mas o brilho em seus olhos parecia frágil. Ela sabia que a realidade não seria fácil e que aquele novo lar tinha seus desafios. A rotina começou a se estabelecer. Todo dia, após uma refeição simples, geralmente arroz com feijão, elas percorriam os cômodos, abrindo caixas e desbravando o espaço. O silêncio da floresta era profundo e até os sussurros se amplificavam. Era como se a casa estivesse viva, respirando com eles. Algumas vezes, as crianças brincavam de esconde-esconde, suas risadas ecoando sob o teto empoeirado. Mas havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo não estava certo. Certa manhã, enquanto organizava um dos quartos, notou o olhar preocupado de Miguel, o mais novo. Ele segurava a mão de Clara e murmurou: "Mãe, eu ouvi algo esta noite." O coração dela disparou. Tentou disfarçar o medo com um sorriso, mas não foi convincente. "O que você ouviu, filhinho?" perguntou, agachando-se para ficar ao seu nível. Ele hesitou, a preocupação impronunciada em seus olhos. Como se alguém estivesse chamando meu nome. E eu vi uma sombra lá fora. As palavras dele soaram como um pesadelo. O desejo de protegê-lo se reanimou, mas um frio percorreu sua espinha. "Foi só o vento, amor. A casa faz barulho." Falou, mas a insegurança dançava por trás de sua firmeza. Na tentativa de manter a normalidade, sua rotina se tornou mais turbulenta. Lavar a louça, limpar o chão e cuidar dos pequenos eram tarefas incessantes que se somavam ao peso emocional. Ela se sentia sozinha, a falta de abraços reconfortantes se tornava dolorosa. Contudo, a luta pelo bem-estar dos filhos a impulsionava a continuar. Enquanto as noites se tornavam longas, a dúvida persistia. Aqueles rostos sonolentos seriam moldados por aquele lugar ou simplesmente se tornariam mais um eco das sombras escondidas? A vida fora daquelas paredes não parecia mais próxima, mas mesmo assim, a história de amor que tentava construir entre eles era a única luz que precisava. Determinada, prometeu a si mesma que se tornaria a forte, a corajosa, pois era hora de reescrever sua história sem permitir que o passado ditasse seu futuro. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Os dias na casa abandonada se arrastavam, e a natureza ao redor parecia fazer parte de um ciclo que não conhecia a pressa. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de um laranja suave, e o cheiro da terra fresca depois da chuva envolvia tudo com um conforto sutil. Às vezes, Clara e Miguel se perdiam nas pequenas alegrias que a vida na floresta proporcionava. Uma borboleta colorida flutuando pelo ar ou o som distante de um rio correndo. Eles eram a luz que queimava no escuro, uma razão para lutar, para transformar aquela casa estranha em algo que se parecesse com um lar. Enquanto as crianças exploravam, suas risadas ecoavam como música nos ouvidos dela. Aqueles momentos de pura felicidade eram um bálsamo contra as preocupações que insistiam em voltar. A relação deles era carregada de um amor profundo e incondicional, um laço que não poderia ser partido por qualquer dificuldade. Uma tarde, enquanto Miguel tentava empilhar alguns dos brinquedos que encontrara em uma caixa, Clara puxou um livro velho e empoeirado de uma prateleira que estava quase caindo. A capa estava desgastada e a letra borrada quase não se lia. Curiosa, ela folheou as páginas, seus olhos brilhando à medida que a mente criativa começava a construir mundos. "Mãe, olha, este aqui fala sobre uma princesa e um castelo", exclamou, trazendo o livro até a mãe. Ela sorriu ao ver o entusiasmo de Clara. "Vamos ler juntas, meu amor." Sentei-me no chão frio da sala, encostada na antiga parede desgastada. Os filhos se acomodaram ao seu redor, os olhares atentos enquanto ela lia em voz alta. Contar histórias era uma forma de criar um refúgio seguro, um espaço onde a realidade podia ser moldada com a mágica da imaginação.
À medida que as crianças se deixavam levar pelas aventuras de princesas e castelos, ela sentia a tensão diminuir. Era como se o ambiente sombrio que a cercava, com todas as suas memórias pesadas, se dissipasse aos poucos. Naquelas histórias não havia espaço para sombras ou medos, só existiam heróis, amor e finais felizes, e isso era tudo o que ela precisava naquele momento. Mas ao cair da noite, enquanto os filhos dormiam, a casa voltava a se transformar. O silêncio pesava como um manto, e o que antes fora um lar confortável se tornava um labirinto de lembranças tristes. O rosto de Miguel ressoava em sua mente. Eu ouvi algo esta noite. O eco das palavras se intensificava com cada estalo da casa, e ela sentia o medo escalar pelas paredes. O pensamento de proteger seus filhos tornava-se um peso, um lembrete constante de que, apesar da luz, havia também sombras a serem enfrentadas. Em meio a essas inquietações, passava as noites varrendo os cômodos e organizando o que conseguiam encontrar. Cada canto sujo que limpava era uma pequena conquista, e assim a casa começava a ganhar vida. A cada dia, mais cor e alegria entravam nesse espaço vazio, e o que poderia ser um lugar sombrio lentamente se transformava em um abrigo acolhedor. Certa manhã, Clara tinha uma ideia. "Mãe, podemos fazer um jardim aqui fora?", disse, apontando para um pedaço de terra exposto que ficava ao lado da casa. A ideia parecia louca à primeira vista. A terra estava coberta por mato e sujeira, mas o brilho nos olhos da filha era contagiante. "Claro, meu amor. Vamos plantar algumas coisas", ela respondeu. Pegar uma pá e começar a cavar ali, cercada pela energia vibrante da criança, parecia a coisa mais certa a se fazer. As crianças ajudaram a desenterrar as raízes das ervas daninhas e logo a empolgação se espalhou. Com o tempo, algumas sementes foram jogadas ao chão e as crianças dançavam felizes e sujas, enquanto ria e lhes mostrava como regar as plantas. A terra ainda era árida e espinhosa, mas a esperança brotava ali, assim como as flores que logo começariam a desabrochar. O jardim se tornava não apenas uma missão, mas um símbolo. Era uma lembrança de que, mesmo do mais severo abandono, poderia surgir beleza. Enquanto sua mãe cavava, Clara e Miguel brincavam, rindo e se divertindo, como se não houvesse preocupações no mundo. E assim o amor deles preenchia o ambiente, aquecendo os corações e dissipando qualquer sombra que pudesse se atrever a se manifestar. Ao final do dia, enquanto observava a terra sendo regada e a luz do sol se esvaindo, uma sensação de paz a envolveu. O lar que estava começando a florescer também se transformava internamente. Embora houvesse muito a fazer, a união e a força que cultivava com seus filhos era um sinal claro de que estavam juntos em suas batalhas. Era possível criar um novo caminho, um cheio de cor, amor, e, quem sabe, um futuro no qual os medos não fossem mais os protagonistas das suas vidas. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Com o passar das semanas, as melhorias na casa e no pequeno jardim se tornaram parte fundamental da rotina. Em cada manhã, Clara e Miguel se levantavam animados, correndo para ver as novas brotações que começavam a surgir. As folhas verdes atuavam como sorrisos renovados, um símbolo de esperança, em meio a tanto desconhecido. A energia vibrante das crianças era contagiante, enchendo o ar de risos e brincadeiras. Era um luxo que não conheciam havia algum tempo. No entanto, dificuldade e felicidade dançavam lado a lado. Enquanto os filhos floresciam e a casa se tornava um lar, as lembranças do passado ainda insistiam em lançar sombras sobre seu coração. À noite, as memórias perturbadoras se aglomeravam, como uma tempestade prestes a desabar. As imagens do dia a dia, lembrando a dor do abandono e da traição, voltavam em um presente opressor. Ela ainda se lembrava da noite em que decidiu deixar tudo para trás. Um dia que parecia ter começado como qualquer outro, mas que rapidamente se tornaria uma marca indelével em sua história. Sentada à mesa de jantar improvisada, os rostos de Clara e Miguel se tornavam confusos quando decidiram que era hora de convocar o pai.
As crianças meramente queriam saber sobre ele, perguntar por que não havia voltado. Mas ao escutar conversa, a pressão em seu peito disparava e uma chuva de emoções se acumulava. Ele tinha promessas, mamãe, Miguel dissera uma vez. A dor dessas palavras se tornou um peso tangível. A recordação do abandono se fez presente mais uma vez. Ela se lembrou da conversa com o ex-marido, a frustração visível em seu olhar, a sensação de ser apenas uma sombra na vida dele. A traição a fez cair em um precipício, um abismo escuro do qual parecia impossível sair. Lembrava-se de ter se agarrado a seus filhos, a única verdade que lhe restava. Mas o eco da rejeição ainda a perseguia, uma sombra que tornava difícil achar conforto. Após um dia de trabalho árduo, ela encontrou um diário empoleirado em uma prateleira esquecida da casa. O caderno era em couro e estava coberto de poeira. Com os dedos tremendo, decidiu limpar a superfície e dar uma olhada. À medida que abria, uma onda de nostalgia e curiosidade envolveu seu coração. As páginas estavam repletas de anotações, fragmentos da vida de alguém que ali morara antes dela, palavras que vinham de um passado agora distante. Elas falavam sobre alegrias simples, momentos de felicidade e, por vezes, lamentos. Era um mundo que parecia tão real e, ainda assim, tão distante dela. Ao ler mais, ela se deparou com um nome: Laura. Aquela mulher que não conhecia havia escrito sobre sonhos e promessas não cumpridas de um amor que fugira como vento. Revelações de tristeza, solidão e esperanças desfeitas transpareciam as páginas. Em meio à dor que parecia ser o tema central, havia também uma busca incansável por algo maior, mais significativo. Isso tocou seu coração como se as palavras ecoassem sua própria história, suas próprias anotações não escritas que giravam na cabeça dela. A conexão que sentiu ao ler aquelas palavras chegou a ser sobrecogedora. Quão sozinhas estavam aquelas duas mulheres, cada uma com sua história de dor e rejeição. Uma parte dela desejava entender aqueles sentimentos, como se Laura pudesse oferecer respostas, ou, ao menos, consolo. As páginas seguintes falavam sobre novos começos e a certeza de que o sol sempre voltaria a brilhar, mesmo quando houvesse tempestades. Ela ergueu as sobrancelhas, reconhecendo o eco do que já havia lido. Uma memória sobre a resiliência que florescia após a dor. Fechando o diário, seu coração pulou um pouco mais forte. Por um momento, imaginou o que Laura teria feito. Aquela mulher lutara, assim como ela. A luta de cada uma era um paradoxo, um fio invisível que as unia, mesmo que em tempos diferentes. Certa noite, enquanto as crianças dormiam, a solidão que a acompanhava se intensificou. Fechou os olhos, pedindo a resposta para um dilema que estava se avolumando. O que fazer com aquelas cicatrizes que a vida deixara? O que realmente a impedia de seguir em frente? O passado, que insistia em sussurrar palavras amargas, mesmo diante da possibilidade de um novo começo, achou que somente o tempo poderia responder. Os dias seguintes trouxeram dúvidas. Não começou a ver Laura apenas como uma mulher do passado, mas como alguém que talvez tivesse algo a ensinar. Começou a pensar em como poderia transformar essa dor em força, não só para si, mas para os filhos. Ela poderia compartilhar a história de Laura com Clara e Miguel, não apenas como uma memória de tristeza, mas como um lembrete de que é possível se reerguer. Um dia, enquanto o sol brilhava no céu, as crianças brincavam no jardim, trazendo vida até naquelas noites turbulentas. Ela se viu contando sobre Laura, sua vida e suas escolhas, oferecendo um novo olhar a seus filhos. Às vezes, as coisas não saem como planejamos, disse a eles, mas sempre podemos nos reerguer. E viu a compreensão nos olhares pequenos, como se aquelas palavras tecessem um entendimento profundo no coração deles. Como as flores ainda estavam começando a brotar no jardim, ela percebeu que, tal como as plantas, também tinha potencial para renascer. Nascer de novo não era apenas uma escolha, era um ato de amor. Amor por eles, pelo que ainda poderia vir. E assim, aos poucos, ela se despedia do peso, percebendo que a história de Laura era um eco de resistência. Mesmo em tempos sombrios, existia a certeza de que a luz conseguiria romper as nuvens.
CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Com o passar dos dias, a atmosfera na casa se transformou. As flores do jardim davam sinais de vida e esperança. Clara e Miguel corriam pelo gramado, irradiando a alegria simples de crianças que encontraram um espaço para serem felizes, livres do peso do passado. Para ela, cada sorriso dos filhos era como um raio de sol que aquecia seu coração e afastava as sombras da dor. Contudo, no horizonte, ainda pairava a ameaça dos olhares julgadores da comunidade. Naquela manhã, decidiu que era hora de ir ao mercado. Uma rotina simples, mas que trazia consigo uma inevitabilidade: as interações sociais. Colocou os filhos na camisinha, sentindo-se esperançosa. Ao entrar no mercado, porém, o clima amistoso logo se desfazia. Mulheres conhecidas a observavam, sussurrando entre si: "Olha lá a mãe solteira." Um eco de vozes se espalhou como uma onda, e cada palavra era uma estocada no peito dela. Aquela sensação, ela já estava familiarizada, mas o impacto das críticas, mais uma vez, a fez sentir como se as pessoas a espancassem com palavras. Dona Elvira, uma mulher que há muito tempo ocupava o papel de juíza moral da vizinhança, conseguiu se aproximar dela. Seu olhar era frio e a voz carregada de desprezo. "Você ainda está aqui? Não tem vergonha de criar seus filhos sozinha?" As palavras, amargas e cortantes, penetraram seu ser como flechas. O desdém escondido em seu tom de voz era uma reafirmação dolorosa do rótulo que insistiam em pôr. Miguel percebeu a tensão que pairava no ar e, em um gesto de proteção, puxou a mão de sua mãe. "Vamos embora", disse, a preocupação transparecendo em seu rosto. Clara, por seu lado, olhava entre as duas, buscando entender a situação. "Mãe, vamos para casa", sussurrou. Ela sentiu um nó apertar seu coração ao notar o impacto que aquelas palavras tinham nos filhos. A decisão de sair foi puramente instintiva. "Vamos, meus amores", ela disse, segurando suas mãos enquanto se afastavam da cruel observação de Dona Elvira. Dentro do carro, lágrimas começavam a brotar em seus olhos. Era uma tempestade de emoções, uma mistura de raiva e decepção. As vozes críticas perseguiam sua mente, e o peso da rejeição parecia mais do que podia suportar. Chegando em casa, o lar que antes era um refúgio se sentia sufocante. Ela se sentou no degrau da porta e fechou os olhos. Cada respiração tentava ser mais profunda, mas a dor insistia em sussurrar que não havia como escapar do julgamento das pessoas. Ao abrir os olhos, fixou o olhar no jardim. As flores vibrantes queriam contar uma história diferente, a de resistência e crescimento. Um pequeno vento balançou os galhos, quase como se o próprio espaço dissesse que ainda havia esperança. Lentamente, suas reflexões começaram a tomar forma. Precisava se libertar não apenas do passado, mas também da influência daqueles que não entendiam sua luta. Com essa ideia, começou a anotar suas experiências em um caderno, uma forma de lançar ao papel os sentimentos que a sufocavam. Cada página preenchida se tornava um testemunho de sua resiliência e de sua transformação. A escrita a liberava, dava à sua dor um propósito e a ajudava a moldar uma narrativa de superação. Em um dia ensolarado, decidiu que era hora de partilhar a história de Laura com suas crianças. Enquanto brincavam no jardim, a energia vibrante delas fez seu coração se encher de amor e coragem. "Às vezes, as coisas não saem como planejamos", ela contou, seu tom de voz caloroso. "Mas sempre podemos nos reerguer como essas flores. Elas nascem mesmo diante das adversidades." Clara e Miguel a escutavam atentamente, compreendendo a mensagem de esperança que por ali se espalhava. Ela sabia que a luta para se reerguer nunca acabaria, mas tinha clareza de um forte desejo: criar um ambiente onde seus filhos não carregassem o peso da rejeição. Queria que crescessem sabendo que, independentemente da dor, sempre haveria um caminho de luz à frente. A vida era feita de recomeços, e cada nova manhã poderia trazer o florescer de novas possibilidades. Assim, mesmo em tempos sombrios,
decidiu que não deixaria que os ecos do passado ou as vozes do presente a definissem. Com isso, a história da resistência de Laura tornou-se uma parte significativa de sua jornada. E, aos poucos, cada flor no jardim simbolizava um capítulo de superação e amor, um lembrete de que, assim como ela, seus filhos também poderiam renascer das cinzas. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Os dias seguintes trouxeram um novo fôlego à sua vida. A casa, antes repleta de ecos de tristeza e inseguranças, começou a pulsar com uma energia diferente, mais vibrante. Sentia-se mais conectada a Clara e Miguel e, ao olhar nos olhos deles, via não apenas a inocência, mas também uma força que a inspirava. Aos poucos, a rejeição da comunidade tornava-se uma sombra distante, um eco que tentava alcançar seu presente, mas que já não tinha o mesmo peso. Foi em uma manhã ensolarada que decidiu que era hora de mudar sua realidade. O lugar que havia herdado, uma casa antiga no fundo do quintal da propriedade, que ninguém queria, ainda carregava a assinatura de sua avó, uma mulher forte que havia enfrentado dificuldades e lutado por sua dignidade. Se ela conseguiu, por que ela, sua neta, não poderia fazer o mesmo? A ideia de transformar aquele espaço esquecido em um lar repleto de amor e superação começava a germinar em sua mente. Enquanto os filhos brincavam no jardim, ela caminhou até a casa antiga, sentindo cada passo como uma declaração de resistência. O lugar estava empoeirado, com janelas cobertas por teias de aranha, que as paredes pareciam contar histórias de um passado distante, silenciosos testemunhos de vidas que ali passaram. Ao empurrar a porta rangente, as tábuas do chão protestaram sob seu peso, como se também quisessem fazer parte daquela transformação. O cheiro de madeira antiga invadiu suas narinas, e ela teve um momento de lembranças. Pensou na avó, no quanto havia lutado para cuidar da família. Lembrou-se das noites frias em que se sentava na cozinha, esperando o cheiro do pão quentinho. Aquela casa poderia novamente ser um lar, não apenas para ela, mas para os filhos, uma maneira de resgatar aqueles momentos de amor e calor familiar. Nas semanas seguintes, dedicou-se a arrumar o espaço. Tirei o que estava quebrado e começava a restaurar. Clara e Miguel, sempre à sua volta, participaram da tarefa de limpar, desfazer de coisas antigas e visualizar um futuro cheio de cor. Eles mereciam, assim como ela, um lugar onde pudessem se sentir seguros e protegidos. Era um trabalho árduo, mas cada dia representava um passo em direção à cura. Entretanto, a transformação não passou despercebida. Boatos começaram a circular entre os vizinhos, alguns olhando com desdém, outros com curiosidade. Mas ela estava determinada a erguer paredes de proteção aos poucos, e o local, agora vibrante e vivo, começou a se tornar um símbolo de resistência. Os olhares que antes carcomiam a sua coragem agora pareciam se transformar em uma aprovação silenciosa. Certa noite, ao fincar a última planta do pequeno jardim que havia criado ao redor da nova casa, Clara e Miguel se aproximaram. "Mãe, o que vai acontecer agora com a gente?" Clara perguntou, segurando a mão do irmão. Olhando nos olhos deles, percebeu que essa pergunta estava imbuída de esperança e inocência. Era a primeira vez que ela via Clara e Miguel tão enraizados em algo que não apenas representava a luta, mas também a vitória. "Agora, meus amores, vamos viver. Vamos tornar este lugar especial, assim como a vovó fez. E aqui, sempre teremos um lar, um canto de amor e esperança", respondeu, esboçando um sorriso que ressoava em sua alma. Ela queria que soubessem que nem os ecos do passado ou as vozes cruéis deveriam ser capazes de parar o florescer de um novo capítulo. Ainda havia muito a fazer, um longo caminho pela frente, mas com cada dia que passava, ela estava pronta para enfrentar o que viesse, sempre ao lado de seus filhos. Era hora de virar a página e começar a escrever a nova história. Uma história onde amor, coragem e superação dariam forma a um lar repleto de alegria. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. À medida que os dias se transformavam em semanas,
A casa antiga começou a assumir outra forma. As crianças a ajudavam, mergulhando na tarefa de dar vida ao espaço que agora chamavam de lar. O movimento de Clara e Miguel, brincando e rindo em meio às ferramentas de jardinagem e à tintura, era um espelho da transformação interna de sua mãe. O calor do sol e o perfume das flores não apenas renovavam o espaço, mas também as esperanças ali contidas. O novo lar pulsava com energia. Em um canto, uma horta começava a brotar, e cada semente plantada era como uma promessa de um futuro próspero. O pôr do sol trazia tons de laranja e lilás, pintando o céu de uma beleza que parecia saudar a resiliência daquela nova família. Mas, apesar da transformação, algo ainda a incomodava. Os olhares da vizinhança, que antes pareciam pesados e críticos, começavam a voltar-se para ela com um misto de curiosidade e desconfiança. Durante uma das tardes ensolaradas, decidiu que precisava se abrir com as crianças sobre isso. Estava na hora de conversar sobre a comunidade, sobre as pessoas que sempre olham e opinam, mas que mal conhecem a verdadeira história por trás de cada um. Sentou os dois na grama, com o campo verde coberto pelo brilho da luz do sol, e falava com ternura. A vida muitas vezes é dura com a gente, mas isso não significa que você não deve ser você mesmo. As pessoas vão falar, vão ter suas opiniões. O importante é que devemos ser verdadeiros conosco. Miguel, com um olhar curioso que sempre tinha, perguntou: Mãe, por que elas falam mal de você e da gente? Estamos fazendo o nosso melhor. Ela sorriu, admirando a inocência do filho. Às vezes as pessoas falam o que pensam sem ver o que está por trás. A questão é mostrar a elas que, mesmo se falarem, isso não pode nos derrubar. Foi neste espírito defensivo que decidiu que precisava convidar alguns vizinhos para conhecer a nova casa, para que vissem com seus próprios olhos a vida que estava se iniciando ali. As flores estavam a brotar e o pequeno jardim havia se tornado um espaço vibrante. Ela queria quebrar as barreiras invisíveis que podiam estar se formando e, talvez, surpreender aqueles que sempre a viam através de uma lente marcada por preconceitos. Na semana que se seguiu, organizou uma pequena reunião. Um convite foi deixado em cada porta da vizinhança. Deu-lhe um nó no estômago só de pensar na possibilidade de ser rejeitada novamente, mas ainda assim não recuou. No dia marcado, arrumou a casa, enfeitou o jardim e preparou algumas guloseimas simples, mas feitas com amor. Para cada convidado que chegava, seu coração pulsava. Pelo olhar, notou desconforto e ceticismo entre os vizinhos, mas tinha a esperança de que o calor da hospitalidade pudesse quebrar o gelo. As crianças estavam nervosas, mas sua empolgação em ver os outros brincando no jardim superava o medo. Enquanto cada um experimentava os quitutes, Clara e Miguel mostravam o novo espaço, seus olhos brilhando ao contar sobre as plantas e o que havia sido feito para torná-lo especial. Houve uma mulher que demorou a se aproximar, Dona Elvira, que com certeza era a mais cética da vizinhança. Ao ver as crianças se divertindo, mesmo ela não pôde deixar de se sentir tocada. Quando finalmente se dirigiu a ela, os olhos da mulher estavam mais suaves. Você colocou muito esforço nisso, não é? Foi tudo o que disse, mas para a protagonista era como um avanço. Ao unir sua história, a nova casa e o amor que permeava o lugar, sentiu que uma pequena ponte havia sido construída. Após algumas horas de conversa informal e risadas, a reunião se transformou em uma troca de experiências. As vozes se misturavam em um ambiente de acolhimento e, aos poucos, os vizinhos começaram a ver além da mãe solteira que haviam conhecido. Ela tinha se tornado alguém que estava disposta a transformar sua vida e a de seus filhos, não apenas por si mesma, mas por todos que a cercavam. A luz do final da tarde entrava pelas janelas, dançando nas paredes e refletindo cores quentes. Ao olhar para Clara e Miguel, recheados de felicidade no meio de tanta incerteza, ela percebeu que a vida estava se moldando com um novo significado. E naquele momento, cada flor no pequeno jardim parecia gritar que o amor e a coragem poderiam, sim, florescer mesmo em solo incomum. Naquela noite, ao deitar-se em movimento tranquilo, a protagonista não só sentia que havia dado um passo importante para cimentar o novo lar,
mas também que a história estava se reescrevendo, página após página, com florescimento e resistência. Era uma nova fase, não apenas para ela, mas para seus filhos e toda a comunidade que se aproximava lentamente. Um ciclo de amor se formando, um laço indissolúvel a cada nova conversa. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Nos dias que se seguiram à reunião alegre, a vida na nova casa começou a se organizar com uma nova sinfonia. As risadas de Clara e Miguel reverberavam pela casa e o cheiro da comida caseira que ela preparava perfumava o ar, trazendo uma sensação de acolhimento que antes parecia distante. Aos olhos dela, aqueles momentos simples se tornavam preciosos. Cada risada das crianças, uma nota na melodia que ecoava em seu coração. Certa manhã, ao se dirigir à cozinha para preparar o café, Clara e Miguel correram para dentro, suas mãos pequenas segurando flores silvestres que acabaram de coletar no quintal. Clara, com um sorriso iluminado, exclamou: "Mãe, olha o que encontramos. Podemos plantar juntas." A proposta estava recheada de expectativa e inocência, e seu coração se encheu ao perceber que a ligação deles com a terra se tornava mais forte e viva a cada dia. Entretanto, no fundo de sua felicidade, havia uma sutil inquietação. À medida que a rotina se firmava, ela começou a perceber um silêncio estranho quando a noite caía. Os sons da casa, que antes eram apenas murmúrios suaves, agora pareciam intensos, quase como se algo do passado estivesse sussurrando entre as sombras. Sentia seu coração acelerar à medida que os ruídos pressionavam suas memórias. Estalos, o vento passando pelas frestas, sombras que dançavam ao luar. Numa dessas noites inquietas, decidiu que precisava entender. Tomou a lanterna numa mão e respirou fundo, subindo as escadas em direção a um corredor que poucas vezes explorara. Ao abrir uma porta negligenciada, encontrou prateleiras cobertas de poeira e empilhadas com livros esquecidos. Um deles, um diário, chamou sua atenção. Ao deslizá-lo para fora da prateleira, um aroma de folhas secas e histórias a envolveu. As páginas, amareladas e frágeis, estavam repletas da caligrafia fluida de sua avó. Enquanto devorava as palavras, sentiu como se estivesse abraçando o passado. O diário revelava uma vida de resiliência, repleta de esperanças, desafios enfrentados e histórias de superação que sua avó deixara para trás. Os relatos de amor e luta a tocaram profundamente. Era como se aquelas memórias também pertencessem a ela, como se a força de sua avó agora a guiava. As inseguranças que a acompanhavam começaram a parecer menores. Ela estava em um caminho de renascimento, e isso se reforçava a cada página virada. Na manhã seguinte, ao reunir Clara e Miguel na sala, decidiu compartilhar o que havia encontrado. Lembrou-se de que, enquanto plantavam as flores, o legado familiar falava sobre crescimento e transformação. Hoje, vamos plantar as flores e depois leremos uma história sobre nossa avó, anunciou animando os pequenos. A expectativa nos olhos de ambos, brilhando sob a luz do sol da manhã, era contagiante. Enquanto plantavam as flores juntos, sentiam não apenas a terra entre os dedos, mas também uma conexão mais profunda com o passado. Cada semente que colocavam na terra se tornava um símbolo de esperança, um passo para um futuro promissor. "Essas flores vão crescer e se tornar lindas assim como nós", disse ela, disseminando otimismo ao redor. E enquanto os pequenos riam e corriam ao seu redor, ela percebeu que a casa tinha se transformado em um espaço de cura não apenas para ela, mas para todos os que nela habitavam. O que antes era sombra, agora estava iluminado, como se a luz do amor e da coragem iluminasse cada canto da casa. Ela sentiu que, ao enfrentar as memórias dolorosas com coragem e amor, estava não apenas reconstruindo um lar, mas também preparando o terreno para um futuro onde Clara e Miguel poderiam florescer. Assim, as noites tornaram-se menos assustadoras. Em vez de temer os sussurros das sombras, aprendeu a escutar as histórias que vinham delas, as lições que o passado tinha a oferecer. Com cada dia que passava, a casa se tornava o lar que sempre sonhara. Um espaço de amor, de evolução,
onde todos eles poderiam crescer juntos, plantando memórias que durariam para sempre. TA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. A rotina na casa manteve-se vibrante, um mosaico de risos e alegria, na qual cada dia apresentava novas oportunidades para Clara e Miguel explorarem o quintal recém-cultivado. Os pequenos corriam entre as flores, suas risadas preenchendo o ar com um sentido de liberdade e esperança. Mas mesmo com essa alegria, uma sensação de inquietação pairava sobre a protagonista. Era um sentimento sutil, uma lembrança de que ainda havia segredos escondidos nas sombras da nova casa. Em uma manhã tranquila, enquanto organizava os brinquedos do quintal, ela sentiu a brisa suave no rosto e uma inquietação a invadir. Algo a chamava, uma curiosidade energizante para descobrir mais sobre o passado que parecia entrelaçado com a nova vida que tentavam construir. A mente dela estava repleta de pensamentos sobre a avó, as histórias que leu no diário e os segredos que permaneciam guardados. Determinada a desvendar as camadas que cercavam a história de sua família, decidiu começar uma busca mais ativa. Nos dias seguintes, a protagonista se dedicou a explorar a casa em busca de pistas. Durante essa jornada, encontrou um baú de madeira no porão, coberto de poeira e esquecido no fundo de um canto. Seus dedos tremiam de excitação ao empurrá-lo para fora. Quando a tampa se abriu, a luz da lanterna iluminou fotografias antigas e cartas amareladas que relataram a vida de sua avó. Enquanto analisava cada objeto, viu uma foto que a fez parar. Em uma impressa em preto e branco, uma mulher de belo sorriso estava cercada por sua avó e uma criança que poderia ser sua mãe. Outra mulher, que parecia irmã da avó, observava a cena com um olhar distante. A ausência dela se fez notar. Quem eram aquelas pessoas que não faziam parte da narrativa que sempre conhecera? As crianças entraram na sala enquanto ela tentava decifrar a imagem. Miguel, curioso, perguntou o que havia encontrado. "Estamos prestes a descobrir mais sobre nossa família", respondeu com um sorriso, tentando compartilhar a excitação da descoberta. Juntos, começaram a examinar as fotografias e cartas, sobressaindo perguntas e diálogos que ligavam o passado ao presente. Apesar da alegria da descoberta, uma mistura de emoções a envolvia. Uma tarde, ao abrir uma das cartas, ela se deparou com um relato repleto de dor. As palavras apresentavam um amor intenso entre sua avó e um homem não mencionado, detalhes que revelavam um desencontro entre promessas e desgostos. Ao ler, sentiu que aqueles relatos ampliavam as experiências de sua avó, construindo um retrato mais complexo e humano. "Quem é esse homem, mãe?" Miguel questionou curioso. Clara, ao lado, escutava atentamente, absorvendo a atmosfera densa da conversa. "Não sei ainda, mas vamos descobrir juntos", respondeu, determinada a que os filhos participassem dessa busca. Nessa nova fase, a protagonista percebeu que, ao desvendar os mistérios da história de sua família, também construía um elo forte com seus filhos. Com o apoio da vizinha Dona Elvira, que sempre tinha um pé na história local, conseguiu algumas informações adicionais. Elvira falava sobre relacionamentos e histórias de amor das famílias da vizinhança, e cada nova revelação lançava luz sobre o que poderia ser a estrutura familiar que a protagonista nunca havia conhecido. "Vamos fazer um livro da nossa família", sugeriu Clara em um momento, enquanto observavam as flores que haviam plantado juntas. "Assim, teremos nossas histórias sempre com a gente." Os olhos da menina brilhavam, e a ideia começou a fermentar na mente dela como uma planta que se agiganta em direção ao sol. A ideia de montar um livro se transformou em um projeto coletivo. Todos se sentaram para discutir que histórias gostariam de contar, como poderiam ligar cada descoberta antiga às novas memórias que estavam construindo juntos. Clara, com seu espírito criativo, queria incluir desenhos, enquanto Miguel queria registrar suas aventuras no quintal. E a mãe decidiu que também narraria as experiências de sua avó, cada encontro e cada ser que tinha moldado sua vida. Lançados nessa nova jornada de busca e descoberta, os momentos em família se transformaram. Conversas que antes eram casuais
agora se tornaram profundas e significativas. O passado não estava mais oculto em sombras, estava se revelando, ajudando a moldar quem eles eram e quem queriam ser. Enquanto organizavam o material para o livro, os desafios do passado pareciam menos como pesadelos e mais como partes integrantes da narrativa. Cada história dolorosa trouxe lições de resiliência, cada esquecimento, um convite a lembrar, e cada dor, uma lição de como o amor e a esperança poderiam guiar a vida. A casa agora pulsava com histórias que inflamavam um novo desejo de compreender. E assim, as flores que plantaram no quintal eram um símbolo de como eles poderiam florescer juntos, criando um legado de união e amor. Ceta. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Com o projeto do livro em andamento, a rotina na casa parecia ser preenchida por uma nova energia. Clara e Miguel se mostravam cada vez mais entusiasmados, trazendo um misto de inocência e curiosidade à busca por suas raízes. As tardes passavam rapidamente, entre risadas e discussões sobre histórias do passado. Para a protagonista, era como se um ciclo estivesse se reabrindo, permitindo que velhas feridas começassem a cicatrizar por meio da partilha e da expressão. Um dia, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, o grupo se reuniu na sala. A protagonista abriu o baú novamente como um tesouro riquíssimo e suas mãos deslizaram sobre fotografias, cartas e objetos que tinham pertencido à sua avó. Cada item parecia trazer à tona novas memórias, fragmentos de vidas que haviam sido esquecidos. O cheiro de papel velho, misturado ao perfume das flores do jardim, criava uma atmosfera de nostalgia, quase mágica. Assim que segurou uma antiga pulseira de metal, algo dentro dela despertou. "Olhem isso, crianças!" exclamou, segurando a pulseira como se fosse um objeto sagrado. Essa era da sua avó. Sempre falava sobre como essa pulseira trouxera sorte em momentos difíceis. O brilho nos olhos de Miguel e Clara era inegável. Aquele símbolo de resistência revelava uma nova dimensão na história familiar. Naquele momento, tudo mudou. Clara, com a cabeça pensativa, fez uma pergunta que nenhuma delas havia considerado. "E se a gente for procurar mais sobre a nossa avó? Os lugares onde ela viveu, as pessoas que conheceu?" A sugestão, simples mas ousada, lançou uma onda de excitação no ar. Ela estava certa. Havia algo com aquele legado que aguardava para ser descoberto, e se aventurar em busca disso, poderia ser uma forma poderosa de honrá-lo. Com essa nova ideia pulsando em seus corações, decidiram começar uma pequena expedição, uma viagem pela história da avó. Os dias seguintes foram recheados de planejamento. Cada um assumiu papéis diferentes. Miguel ficou encarregado de coletar informações sobre a cidade, enquanto Clara organizou as fotografias e listas de pessoas que sua mãe mencionara nas cartas. A protagonista, por sua vez, se comprometeu a alugar um carro para a pequena aventura. No dia da viagem, a empolgação era palpável. Assim que o carro saiu da garagem, Miguel grudou a cabeça na janela, absorvendo a paisagem, enquanto Clara falava sobre tudo o que haveriam de descobrir. O trajeto os guiou por ruas que antes eram estranhas, mas que agora pareciam convidativas, repletas de possibilidades. O coração dela acelerava ao imaginar o que encontrariam. Após algumas horas, chegaram a uma pequena cidade que a avó havia mencionado em seu diário. Completamente diferente do que haviam imaginado, o local parecia ter saído de um conto de fadas, com casas coloridas e flores em abundância. Ao estacionar o carro, uma sensação de déjà vu a envolveu. Era como se estivesse retornando a um lar que nunca conhecera, mas que, através das histórias, tornara-se familiar. Começaram sua jornada pela cidade, visitando pequenos museus e lojas locais em busca de pistas. Em uma dessas paradas, conheceram Dona Mônica, uma simpática senhora que havia sido amiga da avó. Com o brilho nos olhos, ela contou histórias divertidas e engraçadas sobre a juventude de sua avó, as travessuras que elas faziam juntas e o amor que ela sempre teve pela natureza. "Ela tinha um jeito especial, uma sabedoria", disse Dona Mônica com um sorriso nostálgico.
Era como se ela conversasse com as flores. Cada palavra de Dona Mônica era um presente, um vislumbre do passado que trazia conexão e entendimento, inflando o peito da protagonista com um amor que transcendia o tempo. As lágrimas surpresas em seus olhos eram de emoção, uma mistura de saudade de alguém que nunca conheceu e um profundo agradecimento por ter aquele momento. Clara e Miguel, atenta a tudo, sorriam junto, como se sentissem que descobertas estavam sendo feitas não apenas sobre a avó, mas sobre sua própria identidade. Com o passar do dia, mais histórias foram reveladas. Cada testemunho era uma adição ao livro que estavam criando, e a ideia de que pertenciam a algo maior se consolidou em seus corações. Mas algo ainda estava no ar, um mistério que passava sutilmente entre os relatos, quase como uma sombra. No final do dia, antes de voltarem para casa, decidiram visitar o antigo parque que sua avó costumava frequentar. Enquanto caminhavam por aquelas trilhas, Clara e Miguel corriam e brincavam, enquanto a protagonista seguia mais lentamente, absorvendo cada detalhe. As árvores imponentes e as flores silvestres pareciam sussurrar as histórias do passado. Algo dentro dela a impulsionava a se aprofundar, a descobrir o que mais poderia ser desenterrado da história da avó. De repente, Miguel avistou algo brilhando ao lado de uma árvore. Curioso, correu até lá e começou a escavar com as mãos. A mãe seguiu rapidamente, e logo os três estavam envolvidos em sua nova descoberta. Era um pequeno medalhão que estava parcialmente enterrado, coberto por folhas secas e sujeira. Com cuidado, retiraram-no da terra e, quando ele brilhou sob a luz do sol, a protagonista sentiu seu coração disparar. Pulando de alegria, Clara sugeriu que guardassem o medalhão como parte da história que estavam montando, como um símbolo do que haviam descoberto. O sentimento de que aquele objeto poderia ter pertencido à sua avó fortaleceu a emoção por trás da responsabilidade de reescrever a narrativa familiar. Era um pedaço do passado, um elo tangível que os ligava, um legado que não deveria ser esquecido. Na volta para casa, o carro carregava mais do que apenas sua expectativa sobre o futuro. Tinha uma essência renovada, uma promessa de que permaneceriam juntos nessa jornada de descoberta. Cada risada, cada novo fragmento de história fortalecia o laço entre eles. Ao chegarem em casa, Clara segurou o medalhão com um olhar iluminado. Vamos colocar ele na primeira página do nosso livro. Assim teremos uma ligação com nossas raízes e saberemos de onde viemos. A mãe concordou, sentindo que aquele medalhão era um símbolo potente da força e da coragem que sempre estiveram presentes na história da família, mesmo que até então tivessem ficado ocultos. As flores continuavam a brotar no jardim, um eco do que estava florescendo dentro deles, um desejo incessante de manter a memória da avó viva, não através de lamentos, mas por meio de celebrações. E assim, cada novo capítulo escrito se tornava uma contribuição para o que ainda estava por vir, um futuro que prometia amor, coragem e união. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Com o medalhão reluzente sobre a mesa, Clara, Miguel e a mãe se reuniram ao redor do jantar, sentindo a ansiedade da jornada que estavam prestes a embarcar. A sala estava iluminada pela luz morna da noite e o ambiente carregava uma mistura de expectativa e nervosismo. A mãe respirou fundo, ciente do desafio que enfrentava. Como compartilhar as partes dolorosas da história da avó sem assustar seus filhos? Esse medalhão é especial, crianças, começou ela, seus olhos se fixando nos pequenos. Ele pertenceu à sua avó e nos conecta com nosso passado. Mas eu tenho um dilema. Os olhares de Miguel e Clara se tornaram atentos e curiosos. Miguel, sempre direto, interrompeu. Precisamos saber a verdade. Vamos encontrar tudo o que conseguimos. Clara apoiou. E se houver coisas ruins, o que faremos com isso? Logo, a mãe sentiu a pressão de ter que abrir seu coração. O passado é complicado, sim, mas ao conhecê-lo, entendemos que a dor e a alegria fazem parte da vida. O importante é como lidamos com isso juntos.
Era a hora de começar a enfrentar o que estava encoberto. Clara, com seu jeito sonhador, sugeriu que escrevessem sobre o amor da avó pelas flores, assim como os desafios enfrentados. Miguel concordou. Como a gente transforma a dor em crescimento? Aquela ideia gerou um calor intenso entre eles. Um novo significado se formava a cada passo dado. A dor do passado começava a ser vista como um caminho para a superação. Assim nascia a intenção de escrever um livro, um projeto coletivo que ligaria a família através do que tinham aprendido sobre suas raízes. As semanas seguintes foram recheadas de criatividade. O trio se reunia regularmente para trabalhar nas histórias e nas lições que a avó poderia ter deixado. Cada relato transformava a dor em esperança, enquanto o passado se tornava uma parte integrada da identidade familiar. Uma noite, Clara teve uma ideia brilhante. Vamos fazer uma sessão de perguntas para entender realmente o que aconteceu com a vovó. A mãe hesitou, considerando os desafios que isso poderia trazer, mas o olhar determinado de seus filhos a incentivou a enfrentar o que estava guardado. Tudo bem. Vamos perguntar a Dona Mônica, ela deve saber muito, disse a mãe, sentindo um misto de nervosismo e coragem. O que antes parecia ser um fardo, agora se transformava em um impulso. A jornada pela verdade revelaria mais do que apenas fatos. Seria uma oportunidade de unir a família e fortalecer laços. Com essa nova determinação, a protagonista sentiu que estava pronta para encarar o passado, não apenas por si mesma, mas para que Clara e Miguel pudessem crescer com compreensão e esperança. E assim, naquela noite, a sala cheia de palavras e sorrisos sentiu-se como um pequeno lar de histórias, onde a dor e a alegria se entrelaçavam, dando forma a um legado vivo e pulsante. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Com a decisão de buscar respostas, um misto de ansiedade e expectativa dominava o ar. Nos dias seguintes, a família se preparou para visitar Dona Mônica, amiga da avó e guardiã de tantas memórias. A mãe sentia um frio na barriga ao pensar nas verdades que poderiam ser reveladas. Miguel e Clara, ansiosos, não paravam de fazer perguntas. O que encontrariam? A que tipo de dor estariam prestes a se deparar? Na manhã do encontro, o sol brilhava forte como um sinal de otimismo. Ao chegarem à casa de Dona Mônica, foram recebidos com um abraço caloroso. O ambiente repleto de flores, fotos antigas e aquele cheiro de café fresco trouxe uma onda de nostalgia. "O que traz vocês aqui?" perguntou Dona Mônica com um sorriso afetuoso. "Queremos saber mais sobre a vovó", Miguel respondeu, sua voz cheia de determinação. Clara, nervosa, segurava firme a mão da mãe, pronta para ouvir o que estava por vir. Sentados à mesa, Dona Mônica começou a compartilhar histórias. Sua avó foi uma mulher forte, cheia de vida. Ela amava flores e sempre encontrava beleza nas dificuldades. As palavras da mulher ecoavam como um bálsamo para a alma da protagonista. Cada relato trazia um fragmento do passado esquecido, um novo detalhe que formava um mosaico da avó que tanto amavam. Conforme as perguntas surgiam, Dona Mônica começou a falar sobre os desafios que a avó enfrentou, incluindo um relacionamento conturbado. Houve momentos em que ela se sentiu só, mas sempre encontrou força dentro de si. Disse com um olhar carinhoso. A mãe sentiu uma dor profunda ao ouvir essas palavras. Como ela nunca havia compartilhado essas partes da vida com os filhos. Mas também havia uma sensação de libertação. A verdade podia ser dolorosa, mas era essencial. Clara, com suas perguntas inocentes, não conseguia esconder sua preocupação. Mas por que ela nunca nos contou? Ela queria protegê-los, Dona Mônica respondeu compreensiva. Às vezes é difícil contar as partes mais sombrias, mas é importante saber que, apesar de tudo, sua avó sempre se levantou. O que importa é que ela teve vocês ao lado, e isso a fortaleceu. A conversa se aprofundou, e, em meio às revelações, Dona Mônica ficou emocionada ao ver o medalhão que Clara carregava. Esse pertenceu à sua avó, disse ela, e um silêncio reverente encheu a sala.
Ela considerava isso como um símbolo de seu legado. A mãe respirou fundo. Era um momento de conexão intensa. Não eram apenas memórias dolorosas, mas também lições de resiliência. O peso do passado começava a se dissolver. Clara e Miguel estavam se conectando com a avó de uma forma que nunca imaginaram ser possível. Ao final da visita, a família se sentiu diferente. A dor e a alegria se entrelaçaram, construindo um novo entendimento sobre a vida de sua avó. Cada história contada havia se transformado em uma ponte unindo o passado e o presente. Quando saíram da casa de Dona Mônica, a mãe sentiu um peso a menos em seus ombros. Era como se a história da avó agora pertencesse a eles. Esse encontro tinha sido um primeiro passo em direção a um futuro mais claro e iluminado. Enquanto se afastavam, a protagonista olhou para os filhos e sorriu. Estamos prontos para enfrentar nosso passado todos juntos, de uma forma que nunca fizemos antes. Miguel e Clara acenaram, sorrindo de volta. O que havia começado como um fardo era agora um novo caminho a ser trilhado em família. A jornada pela verdade não só unira a família, mas também lhes oferecia a oportunidade de escrever novos capítulos de coragem, amor e superação. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. Nos dias seguintes, a revelação de Dona Mônica reverberou profundamente na vida da família. Embora a conversa com ela tenha trazido à tona memórias e emoções difíceis, algo dentro da mãe, Miguel e Clara, começou a mudar. A consciência das lutas da avó os uniu de uma maneira que nunca imaginaram ser possível. A mãe decidiu que era hora de enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os desafios do presente. Ela precisava compartilhar a verdade com as crianças, de uma forma que as preparasse para as realidades da vida. Certa manhã, enquanto arrumava a casa, um sentimento de determinação pulsou nela. Olhou para Miguel e Clara, que estavam brincando no quintal, e se lembrou de como a avó havia enfrentado a adversidade. E assim, decidiu que era hora de contar mais sobre a vida de sua mãe, sobre os desafios que a levaram a ser a mulher que era. Com a ideia clara em mente, a mãe os chamou para o interior. Quero que vocês saibam que viver é mais do que doar risadas e flores. Às vezes, temos que encarar a dor de frente, como sua avó fez, e eu quero compartilhar isso com vocês. Ela começou a contar sobre a depressão que sua mãe enfrentou após o divórcio, as noites solitárias, as chamadas para a avó que nunca a atendia, e as flores que floresciam mais nas mãos dela do que em qualquer outro lugar. Miguel e Clara, ouvindo atentamente, trocavam olhares curiosos e preocupados. A mãe se esforçou para garantir que soubessem que, mesmo na dor, havia beleza. Ela lutou muito, mas sempre encontrou maneiras de se reerguer, com as flores que plantava e a esperança que cultivava em seu coração, disse a mãe com a voz embargada. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. A realidade se tornava mais palpável. A vida não era apenas feita de risos, mas de batalhas silenciosas. Nesse momento, o sinal do telefone os interrompeu e Clara atendeu. Era Dona Mônica, perguntando se poderiam receber uma visita. Claro, estamos em casa, respondeu Clara com um sorriso tímido. A mãe se sentiu um pouco ansiosa, mas logo um sorriso se formou em seus lábios. Aparentemente, a conexão que tinham feito com a vizinha da avó tinha se tornado ainda mais forte e companheira. Quando Dona Mônica chegou, trouxe consigo um bolo caseiro e um sorriso caloroso. Quero compartilhar algo com vocês, começou, antes mesmo de se sentar. A sua avó tinha cartas, algumas escritas com amor e outras cheias de dor. Estas cartas falam da luta dela, mas também do amor que sempre esteve presente. Todos se reuniram em volta da mesa, e em questão de minutos, a tensão foi substituída por uma empolgação ansiosa. Tem algumas cartas que eu tenho guardadas desde que ela se foi. Querem lê-las comigo? Perguntou a mulher dando um olhar esperançoso. Clara e Miguel trocaram olhares animados. Eles queriam e a mãe se sentia pronta para mais essa etapa. Dona Mônica começou a ler as cartas em voz alta. Cada palavra era como um portal para o passado. As letras estavam emolduradas por um amor que resistiu ao tempo mesmo nas dificuldades.
A avó contava sobre as flores que plantou nos dias alegres e os sentimentos de solidão que a acompanhavam nas noites escuras. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, uma flor sempre brotava, a mulher comentou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mãe. Aquilo refletia verbatim o que a avó sempre fez na vida. As crianças absorveram cada palavra e, aos poucos, as cartas revelaram mais do que a dor de uma ausência. Revelaram um legado de amor incondicional. Depois da leitura, Dona Mônica sugeriu que a família escrevesse suas próprias cartas. Vamos mandar mensagens para a avó, onde quer que ela esteja. Contem a ela sobre o que vocês aprenderam e como estão levando a vida adiante. Aquela ideia acendeu uma luz de esperança nos corações dos pequenos. Miguel começou a fazer o seu, enquanto Clara desenhava flores coloridas em um pedaço de papel. A mãe percebeu o quanto era significativo ver seus filhos se expressando, enfrentando seus medos e celebrando o amor que ainda existia. Com as cartas escritas, a mãe, agora determinada, decidiu que era hora de dar um passo adiante. Estamos prontos para enfrentar nossas próprias batalhas, e isso é só o começo, ela falou olhando nos olhos de Miguel e Clara. O que antes era um fardo, agora se transformava em algo mais leve, com um destino à frente. Juntos, decidiram que as cartas seriam guardadas em um novo caderno, uma nova crônica da família que estavam construindo. E assim a família ganhou mais do que apenas um vínculo repleto de amor. Ganharam coragem, resiliência e a certeza de que poderiam enfrentar o que viesse pela frente, juntos. O passado sempre seria parte de suas histórias, mas não poderia mais determinar o futuro que estavam prestes a criar. CTA, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista. O tempo começou a fluir de maneira diferente na casa da protagonista. As cartas escritas em um novo caderno tornaram-se um espaço sagrado onde memórias, medos e esperanças coexistiam. Toda sexta-feira à noite, a família se reunia para compartilhar o que havia mudado em suas vidas desde aqueles dias de descobertas profundas. Essa tradição trouxe um novo cotidiano, repleto de significado e união. Uma noite, enquanto a mãe estava na cozinha preparando um lanche, Miguel e Clara discutiam sobre o que gostariam de escrever na próxima carta. Eles falavam sobre as flores que cresceram no quintal, sobre os frutos que haviam colhido e, claro, sobre o que aprenderam com as histórias da avó. A atmosfera estava leve, mas havia um peso emocional que tudo permeava, como um perfume familiar. Mãe, por que você não escreve também sobre o que aprendeu? A avó gostaria de saber, disse Clara, certa da importância daquela conexão. Miguel acenou em concordância, seus olhos brilhando de expectativa. A mãe sorriu, mas a ideia a deixou pensativa. Havia de fato tantas coisas que ainda guardava para si, emoções que ela não tinha verbalizado. O medo de reviver aquelas memórias dolorosas a impedira de se expor completamente. Mas ao olhar para os rostos esperançosos dos filhos, sentiu que era hora de abrir seu coração. Tudo bem, eu vou escrever, prometeu, com a voz suave. Mas quero que isso seja uma carta em conjunto, um desabafo familiar. Assim, naquela noite, a família se pôs a trabalhar. Revolvendo lembranças, risos e lágrimas, as palavras fluíam enquanto compartilhavam frações de suas vidas. Miguel falou sobre a vez que aprendeu a andar de bicicleta e caiu, mas logo se levantou. Clara relembrou o dia em que plantaram flores juntos, cada um escolhendo uma cor que representasse um sentimento. E a mãe, parando para respirar, decidiu contar sobre sua própria luta pela aceitação, sobre como a dor havia moldado seu caráter. Eu aprendi que às vezes é preciso atravessar o escuro para encontrar a luz, ela escreveu com o coração pulsando. A avó sempre dizia que até mesmo no menor dos jardins, flores podem fazer muito barulho. Quando terminaram, o caderno, agora recheado de cartas, foi colocado no centro da mesa como um monumento do que construíram juntos. No entanto, um sentimento ainda persistia. Era como se houvesse algo mais a ser feito. O peso do passado tinha diminuído, mas a família ainda enfrentava o desafio de honrar essa nova conexão de um jeito que fosse tangível. Em uma manhã cinzenta,
a mãe acordou com uma ideia que não poderia ser ignorada. Elas deveriam fazer algo simbólico, algo que representasse a superação e a união que conquistaram. Lembrou-se da avó e seus amores pelas flores, e a ideia foi tomando forma em sua mente. Ela se virou para as crianças. E se plantássemos um jardim em homenagem à nossa avó? Um lugar para cultivar não apenas flores, mas também as memórias e lições que aprendemos. O que acham? Os olhos de Miguel e Clara brilharam com essa nova ideia. Podemos incluir todas as flores que ela gostava, disse Miguel animado. Clara entrou na dança já pensando em como poderia desenhar os canteiros. Vamos fazer uma placa também, algo bonito que mostre que este é o nosso jardim da avó. E assim, o projeto ganhou vida. Com a ajuda de Dona Mônica, que trouxe mudas e sementes, a família se reuniu em um canto do quintal que até então estava abandonado. A transformação daquele espaço simbolizava a própria história deles. Enquanto cavavam e plantavam, compartilhavam risadas e histórias da avó, fortalecendo a conexão que tinham construído nas semanas anteriores. A cada semente colocada na terra, sentiam que uma parte da avó voltava à vida. E as flores não significavam apenas beleza, mas também superação e amor. Quando o jardim começou a florescer, a mãe olhou ao redor e viu seus filhos explorando o local, rindo e brincando. Sentiu um calor no peito, um alívio que transcendeu as dores do passado. O que ficou para trás não a definia mais. Em vez disso, o que preencheu seus corações era a certeza de que poderiam enfrentar o futuro juntos. No final, a placa que colocaram dizia Jardim das Flores da Memória. E assim, a vida continuou, entre risos e flores, lembranças e esperança. Cada visita ao jardim era uma renovação da fé que tinham no amor familiar, no renascimento e na força que haviam encontrado juntos. E em cada flor que brotava, a mãe sentia que não estavam apenas cuidando de um jardim, mas cultivando a própria essência de suas vidas, um legado que sempre carregariam com amor e coragem. Estamos a caminho de algo lindo, pensava enquanto observava os filhos correndo entre as flores. Sabia que, independentemente do que viesse pela frente, a força da família era capaz de enfrentar qualquer tempestade. O futuro estava ali, vibrante e cheio de possibilidades, assim como as flores que floresciam sob o sol. CTA. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões sobre o que você faria se estivesse na pele da protagonista.